compartilhar a tela aqui com vocês. Estão vendo aí, Fernando e Neves? Positivo. Tá, então vamos começar a apresentação então, da aula de hoje. Então. Nós já vimos 12 lições e hoje nós vamos ver a Igreja Bíblica nos dias atuais. Irmãos, como nós já vimos nas lições anteriores, né, as 12 lições, a Igreja Bíblica de Jesus Cristo, ela foi planificada, ela foi planejada por Deus antes mesmo da criação do mundo. Ela foi profetizada pelos profetas do Velho Testamento, ela foi anunciada por João Batista, conforme consta nos evangelhos lá do Novo Testamento, e foi prometida por Jesus Cristo. A Igreja de Jesus, ela teve início no dia de Pentecostes, logo após a morte e ressurreição de Cristo. Cristo ressurreto fica 40 dias falando a respeito do reino de Deus, da igreja bíblica, e sobe aos céus. Mais 10 dias depois vem o Pentecostes. Nesse dia, os apóstolos são batizados com o Espírito Santo, o reino de Deus chega com poder, a igreja de Cristo chega, né? Então, ela veio ao longo dos anos, a igreja, depois de Pentecostes, se mantendo firme e forte, conforme previram as Escrituras. Primeira passagem, irmão Fernando, Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. O Amém? bom, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê as passagens, mais a gente compreende e nos dá conhecimento até para falarmos do Evangelho, né? Então, essa passagem nós vimos várias vezes no curso, né? Aquela conversa de Jesus com os seus apóstolos, quando ele pergunta, né, para os apóstolos, quem o que esse povo diz que eu sou, né, o filho do homem é, né? Aí um respondeu, uns diz que tu é, que tu é Elias, João Batista, um profeta qualquer. Tá, mas e vocês que estão comigo no dia a dia, me acompanhando? Aí vem Pedro e diz, né? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, né? Essa afirmação quem te revelou não foi carne nem sangue, não foi os homens, foi o Pai. Deus te revelou isso. Então, sobre essa afirmação, qual a afirmação que eu sou o Filho de Deus, né? O Cristo, eu sou o alicerce. Então, sobre essa pedra, esse alicerce, essa afirmação, Jesus prometeu edificar a sua igreja, a igreja dele, minha igreja, falou, né? E nada vai destruí-la. Então, essa passagem que o irmão Fernando leu para nós. Essa outra passagem, irmão Neves, por gentileza. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas este reino durará para sempre. Então, isso é a revelação que Deus deu a Daniel do sonho de Nabucodonosor, que sonhou com uma estátua. A estátua tinha as peças, cabeça, tronco, pernas. Aí ele fez Deus revelou o sonho para ele, falando dos reinos, o reino de babilônico atual, Nabucodonosor. Depois desse reino viria o reino medo-persa, que venceria o reino babilônico. Depois vinha o reino grego, que venceria o medo-persa. Depois viria o reino romano, que venceria o reino grego. E na época do reino romano, chegaria o reino de Deus, o reino de Cristo, e esse reino duraria para sempre. Então, esse reino jamais vai ser destruído, é um reino espiritual. Então, a profecia do Velho Testamento. Essa outra passagem, irmão Fernando, Lucas 1, 32, 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Essa é uma conversa do anjo com Maria, explicando a gravidez, quem seria o filho dela. Então, seria o filho de Deus, o filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre e o reino de Cristo jamais terá fim. A igreja bíblica, o reino de Deus. Então, essa também é uma outra promessa que consta lá no Novo Testamento. Então, a semente original nos dias atuais. O que foi a semente original e hoje em dia? Então, além dessas promessas de que a igreja permaneceria para sempre, outra promessa é que a doutrina da igreja, ou seja, o credo,
Ela foi e sempre será a semente original, ou seja, a palavra de Deus. E essa palavra está ao alcance de todos nos dias atuais através da Bíblia. Então, a igreja bíblica, a semente, o credo, é a palavra do Senhor. Jesus explicou sobre essa semente através da parábola do semeador. Essa parábola é bastante conhecida e ela está lá em Lucas 8:11, quando Jesus fala para os apóstolos ali que o significado da parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, ou seja, o semeador saiu a semear, jogando a semente, ou seja, anunciando a palavra de Deus, evangelizando. A palavra de Deus está conservada e revelada no Novo Testamento. Então, a semente original está à disposição de todos. Se ela produziu lá apenas cristãos no primeiro século, na época dos apóstolos, ela também seguirá produzindo nos dias atuais cristãos. Se nós pegarmos a Bíblia, o Novo Testamento e evangelizar, pregar o Evangelho de Cristo, e as pessoas crerem em Cristo, elas se tornarão cristãos. Essa é a semente original. Não devemos, então, nós lermos, nós temos que estudar e seguirmos somente com o que a Bíblia contém, né? E não nos deixarmos levar por doutrinas humanas que foram sendo acrescentadas ao longo dos séculos, ocasionando o surgimento de diversas denominações que não permaneceram na doutrina original de Jesus Cristo, ou seja, não permaneceram na palavra do Senhor. Aqueles que se tornaram cristãos nos tempos dos apóstolos, né, eram membros da igreja de Jesus. E, igualmente, os verdadeiros cristãos hoje são membros daquela mesma igreja. A igreja de Cristo é uma só. Portanto, é possível que a igreja do Senhor exista onde quer que se encontre um exemplar do Novo Testamento. Se alguém o reconhecer como autoridade e guia para a sua vida. Então, quem tiver o Novo Testamento reconhecer como as palavras de Deus proferidas por Cristo e como guia, como autoridade, como credo e seguir, ele será um cristão, se cumprir tudo que está ali. Crer, se batizar, confessar seus pecados, surgirá uma nova criatura. Então, a Igreja de Cristo atualmente, hoje, a Igreja de Jesus Cristo se encontra em quase todas as partes do mundo. Ela pode existir em qualquer lugar, independentemente de sistemas governamentais, isolamento geográfico, nacionalidades e raças que nele habitam. É bem verdade que em alguns países a igreja sofrerá perseguição e risco de morte, como ocorreu no primeiro século. Sabemos disso. A igreja original, bíblica, existirá sempre onde os homens cumprirem apenas o que a Bíblia diz. Então nós temos que entender que a igreja bíblica, a igreja de Cristo, a igreja na Bíblia, é aquela onde os homens seguem apenas o que diz a Bíblia, né? A igreja bíblica, puramente cristã, sem rótulos ou placas, está crescendo e se espalhando no mundo. Ela não é uma denominação, ela não é uma união de denominações, ela não é protestante, ela não é católica e nem seita. É simplesmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, edificada por Cristo no dia de Pentecostes, conforme está descrito lá em Atos 2. Além do mais, ela não tem cabeça ou matriz aqui no mundo, nem exalta qualquer homem como líder da igreja. Ela não tem uma superorganização inventada pela dita sabedoria dos homens. Jesus Cristo é o cabeça e a autoridade única da sua igreja. Cada congregação da igreja bíblica é independente. Em Porto Alegre nós temos 13, em outras demais, elas são independentes, com a sua organização, podendo conter presbíteros e bispos, que é a mesma coisa, diáconos, evangelistas, mestres e outros membros servindo a igreja. Elas são independentes, mas pertencem à única igreja de Cristo. Não existe na igreja de Cristo a distinção entre o clérigo e o leigo, como tem nas denominações, pois todos os seus membros são iguais, ou seja, são servos que juntos formam o corpo de Cristo, servindo a igreja. Os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, são todos os santos, né? E sacerdotes do Senhor, batizados por imersão e acrescentados por Deus ao seu reino. Vou pedir para o Fernando ler essa passagem para nós, Fernando. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Amém. Então, essa afirmação de Pedro lá atrás é para nós hoje. Então, todos que estão aqui, que são batizados, que foram acrescentados ao reino de Deus, ao reino de Cristo, à igreja de Cristo, são o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa. Nós somos aqui povo exclusivo de Deus, mas nós temos um papel para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabemos que Deus deu dons a alguns, diferente de outros, mas nós podemos anunciar a grandeza de Deus em nossa vida, mostrando a nossa santidade e pureza no dia a dia, mostrando a nossa conduta de cristão. O mundo vai ver que o cristão é diferente. Essa passagem, por gentileza, Neves. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6. Olha só a importância dessa passagem em Apocalipse, né? Ele, Jesus Cristo, nos ama. Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue dele. Jesus Cristo nos constituiu reino, nós reinamos com Cristo. Nós somos sacerdotes para servir a quem? A Deus e Pai. A Ele, a Deus e Pai, sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Esse é o nosso papel. Nós somos sacerdotes, nós somos santos, né? Essa passagem aqui, eu vou ler aqui Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos, em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Satanás, irmãos, tentou derrotar Jesus Cristo e não conseguiu, pois Cristo venceu morrendo na cruz a fim de cumprir o plano de Deus para a salvação da sua criação. Posteriormente a isso, Satanás tentou derrotar a igreja de Cristo e também não conseguiu, conforme nós vemos lá no livro de Apocalipse, onde os membros da igreja de Cristo permaneceram fiéis até a morte, não adorando o imperador. Deus destruiu o Império Romano, que teve sua queda decretada lá em 476 depois de Cristo. A igreja de Cristo ela é vitoriosa, irmãos. A igreja bíblica tem sido vitoriosa desde a sua criação, conforme prometeu seu fundador e única autoridade, Jesus Cristo, que a comprou com o seu próprio sangue derramado na cruz. Jesus Cristo é o fundador apenas de uma igreja, a sua igreja, né? E disse que voltaria. Ele morreu, ressurgiu, 40 dias com os apóstolos e mais outros seguidores, explicando acerca do reino, da igreja, sobe aos céus e prometeu que voltaria, conforme a vontade do Pai. Só Deus Pai sabe o dia que Cristo vai voltar. E ele tem uma missão na sua volta, que é entregar a sua igreja a Deus, levar ao lar celestial. Essa passagem, irmão Fernando, por gentileza. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 1 e 6. Amém. Essa é a promessa de Jesus para nós. Jesus preparou um lugar para nós no lar celestial. E ele vai voltar. Jesus Cristo é o Rei eterno do seu reino, da sua igreja, e voltará para entregá-la a Deus. Nessa passagem, irmão Neves, Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ao Pai.
depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. 1 Coríntios 15, 24. Jesus voltará, pegará a sua igreja e entregará a Deus. Nós seremos entregues ao Pai. Jesus Cristo tem apenas uma noiva, ou seja, uma igreja, e voltará para levar a sua igreja para a nova morada junto a Deus. Eu vou ler essa aqui, Apocalipse 21, 9. Um dos 7 anjos, que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se-me e me disse a João, né? Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja, o lar celestial, né? E as igrejas denominacionais espalhadas pelo mundo, o que acontecerão? Quem as julgará é Deus, pois só Ele pode ver os corações e a consciência de cada um. Todas buscam a Deus, buscam a Cristo, mas segundo o contido na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós constatamos que aquelas igrejas, aqueles grupos que se reúnem, igrejas, que modificaram através dos anos a doutrina de Cristo e dos apóstolos, serão rejeitados. Então, todo aquele grupo que se reúne e não respeita a palavra de Deus, essa doutrina, a palavra diz que serão rejeitados. Lê para nós essa passagem, Fernando, por gentileza. Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Mateus 15:13. Ainda, toda igreja ou pessoa que não segue o seu divino plano contido na nova aliança será lançada fora, pois seremos julgados pela palavra de Cristo contida na Bíblia. Lê essa passagem para nós, por gentileza, Neves. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. João 12, 48. Todos nós, a humanidade toda, será julgada pelas palavras que Cristo proferiu, pela nova aliança, pela doutrina, pela aliança. Então, por isso que a gente sempre fala que temos que conhecer. Nós tivemos uma aula muito boa ontem, como sempre é boa, do irmão Enio Latorre, sobre Tiago, explicando direitinho as provações, que nós temos diversas provações na nova aliança, diversos mandamentos. Deus dá a palavra, Deus dá a doutrina, dá a aliança e nos dá a aprovação. Nós temos que ter fé, e o fé é através do conhecimento da palavra, e temos que praticar essa fé. E Deus nos aprova. Se nós tivermos fé na palavra e praticar o que ela pede, seremos aprovados por Deus. Se não praticarmos, que são as obras, seremos reprovados por Deus. Então, nós seremos julgados no último dia pela palavra do Senhor. A importância que é ler a Bíblia, ter conhecimento da vontade de Deus. E Deus não fez uma Bíblia difícil de compreendê-la, muito pelo contrário. Você que está assistindo essa lição agora ou gravada posteriormente, você faz parte da igreja bíblica de Jesus Cristo contida no Novo Testamento? Quando Jesus retornar para chamar a sua amada igreja e a entregar a Deus, você será encontrado na igreja de Cristo bíblica, seguindo essa doutrina, obedecendo os seus mandamentos? Muitos, infelizmente, dirão que estavam em uma igreja grande, bastante pessoas, de denominação antiga, que serviram a Deus naquela igreja. E qual será a resposta de Jesus àqueles que estão congregando em igrejas, em reuniões, que não seguem a doutrina bíblica do Novo Testamento, mas seguem a doutrina de homens com organização humanas? O que Jesus dirá? Vou ler essa passagem, Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E para fazer a vontade do Pai que está nos céus, nós temos que conhecer qual é a vontade do Pai que está nos céus. E ela toda está contida na Bíblia, na Nova Aliança. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, Jesus falando: nunca os conheci.
Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, a importância que nós temos hoje, no dias de hoje, de conhecer a verdade, ensinar a verdade, porque hoje Deus tem a misericórdia e quer a nossa conversão genuína de toda a humanidade. Mas quando ele voltar, será tarde para o arrependimento. Qual é o apelo dos membros da Igreja de Cristo nos dias de hoje? O apelo é que aqueles que porventura não estejam seguindo fielmente a doutrina bíblica, mesmo estando na igreja bíblica, mas também não estão seguindo a doutrina bíblica de Jesus, descrita na Nova Aliança, no Novo Testamento, é para que busque voltar-se para Deus, é ao Evangelho de Jesus Cristo, pois a salvação está nele, uma vez que seremos julgados pela palavra de Deus proferida por Cristo. Devemos estar seguindo fielmente a palavra de Deus, sem nada acrescentar e nada retirar do que está contido na Bíblia. Pois ela, a Bíblia, né, é a autoridade escrita e a ser seguida, sendo o nosso único guia, credo e mandamento para fazer a vontade do Pai. Devemos conhecer a Bíblia, devemos deixar Deus falar conosco através dela e deixar que essas palavras que estão na Bíblia entrem na nossa mente e coração. Façamos exatamente aquilo que Cristo e os apóstolos ordenaram. Assim, nós seremos salvos e incorporados à Igreja do Senhor, o único corpo espiritual apresentado nas páginas do Novo Testamento. Se você que está assistindo ou vai assistir futuramente na gravação não é membro da Igreja Bíblica, edificada pelo próprio Jesus, ou está desviado da doutrina, não seguindo à risca o que pede Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, tenha coragem e determinação. Torne-se simplesmente cristão e procure se congregar com os membros da Igreja de Cristo Bíblica. E se está em erro, corrigir esse erro. Olha a promessa de Deus para os seus filhos. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é uma promessa. Quem crer nas Sagradas Escrituras, o crer aqui é crer e obedecer, é uma fé praticante, e for batizado será salvo. Ora, quem não crer será condenado. Lê para nós, por gentileza, Fernando, aqui. Vamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Romanos 10:10, Fernando. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Então fale no dia a dia que você é um cristão. Confesse a Cristo que Cristo é o Senhor da sua vida. Confesse com a boca, tenha uma fé praticante e viva, busque viver em santidade. Vamos nos arrepender da nossa vida sem Deus e sermos batizados, para aqueles que não são batizados. Lê para nós essa passagem, por gentileza, Neves. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E é um mandamento. Existem grupos religiosos que não dão importância para o batismo, deixam em segundo plano. Mas o batismo, ele é importante e é a forma pela qual Deus acrescenta ao seu reino. Então, depois da pregação do evangelho, devemos nos arrepender, sermos batizados no nome de Cristo, para que possamos ter o perdão dos pecados por parte de Deus e receber o dom do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha é sermos acrescentados por Deus à Igreja de Cristo. Por gentileza, Fernando. Louvado seja a Deus, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentará diariamente os que iam sendo salvos. Então, os cristãos no primeiro século, eles louvavam a Deus diariamente e tinham a simpatia de todo o povo, até dos não cristãos tinham a simpatia. Aquele povo cristão tinha a simpatia de todo o povo. E o Senhor, Deus, lhes acrescentava ao seu reino diariamente os que iam sendo salvos, ou seja, aqueles que criam e se batizavam. Quem acrescenta ao reino de Deus é Deus. E sermos chamados de cristão. Olha a maravilha que é ser chamado de cristão. Com gentileza, irmão Neves. Então Barnabé foi a Tarso
procurar Saulo e, quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11, 25 e 26. Obrigado, Neves. Aqui então começa a origem dos discípulos de Cristo serem chamados de cristão. Barnabé, primo de Marcos, de Creta, aquele que o encorajador, Tarso, perseguidor da igreja, lá em Atos 9, teve um encontro com Jesus, orientou ele o que fazer, ficou cego, entrou em Damasco. Ananias foi avisado por Deus para procurar Tarso, evangelizar Tarso, foi evangelizado, foi batizado. Tarso evangelizou Damasco, teve que fugir para a perseguição dos judeus, foi para Jerusalém, teve depois que sair de lá também pela perseguição dos judeus, voltou para a cidade dele, para Tarso, né? Aqui é o Saulo, no caso, né? Para Tarso, e Barnabé conhecia o Saulo, quando foi para Antioquia, na igreja de Antioquia, viu lá que tinha material, tinha trabalho a fazer, o que ele fez? Foi lá em Tarso e buscou Saulo para trabalhar com ele. Então, trabalharam um ano inteiro lá em Antioquia, Saulo e Barnabé, e pela primeira vez foram chamados de cristãos. E nós somos cristãos. E caso na sua cidade não tenha igreja bíblica, o que é igreja bíblica? 2 ou mais. Igreja essa que segue fielmente aos ensinamentos de Jesus Cristo e essa doutrina dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, onde tudo foi registrado na Bíblia. O que fazer se não tem? Aqui nós temos em Bé, temos a igreja de Bé, Fernando e Helena. Temos a igreja em Panambi, Diva e Mindo. Lá em Águas Claras só temos a irmã Lídia. Tem cidades que só tem um irmão ou uma irmã. O que fazer? A solução será essa pessoa isolada, esse irmão isolado, buscar estudar profundamente a Bíblia, com auxílio de membros da Igreja Bíblica, com conhecimento da doutrina de Jesus Cristo, podendo até buscar auxílio e indicação desses membros através das congregações da Igreja Bíblica já existentes, buscar crescer espiritualmente. Após fazer estudo, se converter, você deve procurar estudar com sua família. Agora tu vai sozinho, vai evangelizar a família, vizinhos, amigos, e repassar tudo o que aprendeu. Se na cidade onde você estiver sozinho, você é membro, converter um, quem converte é Deus, você prega, e converter um, já tem uma igreja bíblica naquela cidade. 2 ou mais, onde tiver 2 ou mais, lá estará Jesus. Lá tem uma igreja, vão se reunir, todos os domingos da semana vão fazer adoração a Deus, vão fazer a ceia, partir o pão. Esse é o trabalho. A dificuldade, que sabemos a dificuldade de uma pessoa isolada numa cidade pequena. Então, agindo dessa forma, tendo interesse, você estará propagando o evangelho, plantando a semente que nós vimos de Cristo, que seja a palavra de Deus, em outras pessoas, e se as pessoas forem batizadas, você terá na sua cidade uma congregação local da Igreja de Cristo, descrito na Bíblia. Hoje também, graças a Deus, existem os estudos online proporcionados e divulgados pelo grupo esse que vocês estão, links diários, que ajudam no conhecimento da verdade e no estudo e meditação da palavra de Deus por membros da Igreja de Cristo Bíblica. Nós temos estudos de segunda a sexta-feira, graças a Deus, que ajudam também esses grupos, esses irmãos isolados. Além desse grupo, né, existem várias outras formas de evangelização da palavra do Senhor, sendo plantada em casas, falei aqui do irmão Giba, nas segundas e quintas, nas mais diversas cidades do Brasil. Sabemos que existem vários projetos de evangelização em casas. Mas precisamos observar, irmãos, bem o que está sendo ensinado, se está estritamente de acordo com a verdade contida na nova aliança cristã na Bíblia. Prepare-se, então, irmãos, para ser apenas cristão, um discípulo de Jesus Cristo, membro da sua igreja. Esteja pronto, irmãos, para estudar a palavra de Deus e, posteriormente, a servir ao Senhor, propagando o seu evangelho. Não pense que você tudo ficará mais fácil na sua vida
após se tornar membro da Igreja de Cristo. Não. Mas Cristo estará contigo, ele ajudará a vencer neste mundo. Irmão Fernando, lê por gentileza essa passagem para nós. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Irmãos, por sermos cristãos, teremos várias tentações, várias provações de Deus, várias aflições. Mas Jesus disse: tenham ânimo. Jesus venceu o mundo e nós venceremos em Cristo Jesus, não é em nós. Aqueles que buscam vencer nas suas próprias forças cairão. Busquem suas forças em Cristo, com auxílio da sua igreja. Só o fato, irmãos, de saber que não existe uma tarefa mais nobre, nem caminho mais certo do que é servir a Deus, fazendo parte da sua igreja, ou seja, do reino eterno de Jesus Cristo, isso lhe dará uma enorme satisfação ao ter a certeza de estar no caminho certo para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos que assistiram essa aula aqui ao vivo, a todos que vão assistir futuramente na gravação, e que possamos, né, diariamente buscarmos a Deus e forças em Cristo e na igreja, nos irmãos, para seguirmos neste caminho, propagando o Evangelho, buscando conhecimento, crescendo espiritualmente, vencendo todas as provações. Amém. Vou Amém. pedir para o nosso Amém. irmão, glória a Deus por isso, Amém. irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém. Vou pedir para o nosso irmão Neves fazer oração de encerramento. Deixa eu parar a gravação.